Pessoal, eu tava pensando aqui o quê? Eu recebo muitas dúvidas de pessoas que têm doença inflamatória intestinal, tem Crohn, tem colite, né, retocolite, e elas têm dúvidas sobre quais suplementos elas poderiam usar, quais, né, poderiam ser úteis, se pode, não pode, se vai inflamar mais, se vai desinflamar, todos esses questionamentos. E realmente gera-se essa insegurança e eu pensei, cara, tá aí, tem um suplemento que é muito, né, onde ronda muito essa questão dessa dúvida que é o Whey Protein. E nesse vídeo aqui, ó, qual o melhor tipo de whey para quem tem doença de Crohn ou retocolite, ou seja, doença inflamatória intestinal? Você já tomou whey, né? Você normalmente se toma mais a galera que vai pra academia, treinar, ganhar músculo, mas será que também tu não precisa ganhar músculo? Será que o whey ele só vai agir nesse aspecto também? Será que ele também não tem outras vantagens por ser uma proteína de alta qualidade? Vamos passear aqui nesse vídeo um pouquinho que eu quero te explicar isso para que você saia daqui e você ganhe mais consciência sobre esse assunto para que você tenha mais meios de ação na tua vida para melhorar ainda mais a tua saúde e teu intestino, tá bem? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo, pessoal. Por que o whey protein ele pode ser útil para quem tem doença inflamatória intestinal? Qual é um dos problemas mais, como é que eu posso te falar? Mais importante, né, que a ADI ela pode gerar, pessoal. Perda de peso. Quem aqui não conhece ou que se você tem doença inflamatória intestinal, você sabe que na crise, cara, você diminui a ingestão, vamos até botar aqui, ó, elencar. O que é que acontece na crise? Você diminui a ingestão de alimentos, né? Isso aqui por vários motivos. Você tá lá com muita diarreia, exemplos. Você tá lá com muita diarreia, você fica com medo de comer, né? A sensibilidade do seu intestino aumenta, ou seja, é como se você ficasse menos tolerante a alguns alimentos, porque a carga inflamatória está alta e o teu intestino ele perde um pouco da capacidade natural de digerir e processar os alimentos, né? Então você vai diminuindo essa ingestão alimentar. Somado a isso, você tem uma baixa absorção. Absorção. Existe um mecanismo, é um mecanismo fisiológico. E a inflamação, pessoal, quando ela está alta lá no intestino, a gente absorve os nutrientes como? Um dos principais jeitos que o nosso intestino pega um nutriente que está lá no intestino e absorve, né, para o nosso corpo, para a nossa circulação, para depois ela ser distribuída pelo nosso corpo, é através de receptores. Né? Então tem receptor para proteína, tem receptor para carboidrato, tem receptor para ferro, tem receptor para B12. E um dos grandes problemas dessa inflamação intestinal associada à doença inflamatória intestinal é porque existe uma down regulation, que é regulation no inglês, de receptores. O que é que isso significa? Diminui. Diminuição e perda de eficiência. Então, cara, o que acontece? Teu intestino literalmente ele diminui o número de receptores de absorção e também os que restam eles perdem um pouco mais dessa eficiência natural de estar absorvendo nutrientes. Aí você vai somando, olha só o que a gente está fazendo. Você diminui a ingestão de alimentar, você diminui a absorção de nutrientes, você tem perda de nutrientes, tá bom? Por conta, por exemplo, aqui ó, da diarreia, então não dá tempo de absorver, você mal come lá alguma coisa e você tá colocando para fora, então não dá tempo pro teu intestino nem digerir direito os alimentos que você tá comendo, nem absorver e você ainda tá perdendo nutrientes. E além disso, pessoal, existe um aumento da, como é que eu posso chamar, a demanda metabólica na inflamação. Então é como se a inflamação, pessoal, essa inflamação na doença inflamatória intestinal, é como se ela, como é que eu posso explicar isso de uma maneira mais simples? Ela aumentasse teu gasto de energia. Ou seja, você vai começando a queimar mais gordura e
Proteína, e aqui é o ponto que eu quero chegar nesse vídeo que você vai entender. Você vai queimar mais gordura e mais proteínas dos músculos. Então essa inflamação é como se ela fosse sequestrando as proteínas do teu músculo, por isso que você vai emagrecendo, você vai perdendo peso e você vai perdendo músculo. E essa perda de músculo aqui que a gente falou aqui inicialmente, ó, perda de músculo, eu comecei a citar porque que você estava perdendo peso, na verdade, perdão, perda de peso. Vamos continuar agora aqui o esquema, ó. Perda de peso. Essa perda de músculo aqui, associada à inflamação intestinal, que a gente chama de fase de atividade ou fase de crise, ela faz você perder muita massa muscular. Eu conheço casos de pacientes meus aqui que perdem 5, 10, 15, 20 quilos em pouco tempo, em 2, 3 meses, entendeu? Então é exatamente por isso, porque essa proteína ela vai se perdendo, ela vai sendo queimada, né, catabolizada por conta desse processo inflamatório de essas outras coisas que eu acabei de explicar aqui. Isso não é bom para ti. Isso causa inúmeros problemas. Então você vai perdendo peso, perdendo massa muscular e você adquire o que nós chamamos de sarcopenia, que você vai entender que eu quero falar com isso já já. Tá? Essa sarcopenia é exatamente isso. Né? Sarco vem lá de células musculares, penia vem de diminuição. Então você vai perdendo massa muscular. E o que é que acontece, pessoal? Quais são os problemas que podem, né, assim, serem gerados com essa perda de massa muscular? Será que isso é saudável para ti? Claro que não. Além de esteticamente, né, você se olha no espelho, você tem aquela sensação de mais adoecimento, essa perda de proteína, essa perda de músculo, essa sarcopenia, vamos chamar aqui agora de sarcopenia, que é tudo isso que eu estou explicando para vocês, tá? Perda de músculo, perda de proteína da musculatura. Ela vai fazendo, sabe o que? Ela vai piorando sua função imunológica, o que não é bom para ti. Porque é como se você, falando aqui de uma maneira mais simples, é como se a tua atividade de anti-inflamatória ela fosse piorando, sabe? Então você fica mais nesse estado de inflamação, e essa tua função imunológica que ela, lembrando que inflamação é algo normal, toda a vida ela acontece, mas ela precisa de um regulador, de um equilíbrio. Então com essa perda de proteína é como se a inflamação ficasse sendo mais ativada e você perde essa capacidade de regulação imunológica de gerar resposta de anti-inflamação. Então você vai entrando nesse ciclo que fica mais difícil de sair. Além disso, você também perde, sabe o quê? A capacidade de cicatrização. Lembrando que na doença inflamatória intestinal, você tem lesões na mucosa do intestino. O que é a mucosa do intestino? É aquela primeira camada lá, né, do intestino. O intestino é formado por 4 camadas, se você não sabe. A primeira delas a gente chama de mucosa. E essa mucosa ela vai inflamando, ela vai sendo lesionada e essa lesão ela precisa ser cicatrizada, tá bom? É isso que a gente chama, por exemplo, de remissão, é quando ocorre essa cicatrização, a remissão endoscópica que a gente chama. Então, quanto mais músculo tu vai perdendo, você tem sarcopenia, você vai perdendo essa capacidade de cicatrizar a tua mucosa, porque são as proteínas exatamente que ajudam nesse processo de reparo e cicatrização da tua mucosa intestinal, certo? Além disso, você vai perder força física, vigor, vai entrar em fadiga física e exaustão. Você vai ficando cansado mesmo, porque se você vai tendo, né, tá em sarcopenia e tá comendo menos músculos, você vai realmente entrando em exaustão, vai ficando em fadiga. Então, olha só, a origem da tua fadiga não necessariamente pode ser só ferro e B12 baixo, o que em muitos casos é. Só dar um golinho de água aqui. Mas também pode ser derivado dessa tua perda de musculatura, dessa sarcopenia, tá bom? Agora junte tudo isso, aí é difícil, por isso que a fadiga ela é um dos sintomas extraintestinais mais difíceis de lidar na doença inflamatória intestinal. Além disso, você vai perdendo qualidade de vida e você tem um pior prognóstico, ou seja, fica mais difícil de sair da crise e entrar em remissão. Então a gente tem que reverter isso aqui, cara.
Essa situação, ó, a sarcopenia precisa ser revertida. Você não pode ficar muito tempo nesse estado, tá bom? Por isso que tu tem que procurar um nutricionista. Tô falando disso só porque eu sou nutricionista, não, também. Mas não é só por causa disso aí não, entendeu? Porque tu precisa... Espera aí que negócio que ficou fora de imagem aqui. Eu sou bem... Pronto. Sou bem pragmático com essas coisas aqui. Eu gosto de deixar minimamente organizado. Mas tu precisa exatamente, cara, procurar um nutricionista, tu precisa reverter a tua situação nutricional para que você saia dessa sarcopenia. E você vai ficar nesse ciclo aqui, piora da função imunológica, sem cicatrizar, exausto demais. Perde a qualidade de vida, fica mais difícil de sair da crise. Então é aqui que o whey protein, aquele suplemento lá, poderia ajudar. Vou botar assim, na verdade, né? Como o whey protein poderia ajudar nessa história de reversão da sarcopenia. Primeiramente, o whey protein, como o nome já fala, né? Ele é uma proteína derivada do leite, então é uma proteína de alta qualidade, então ele serviria para te dar um suporte de proteína extras. Tá bom? Tô falando aqui para você que tem doença inflamatória intestinal, tá? Né? Então, suporte de proteínas extras. Ele é composto por uma proteína de alta qualidade. E alto valor biológico, que a gente chama esse termozinho na nutrição. O que é que isso significa? Que é uma proteína completa, vamos chamar assim, a proteína completa. Ela tem todos os 20 aminoácidos essenciais, entre eles os não essenciais e os essenciais, que são esses essenciais aqui, pessoal, que eles ajudam muito nesse processo de tudo isso aqui que eu falei, que a sarcopenia piora. Ou seja, esses aminoácidos ajudam a melhorar a função imunológica, eles ajudam a esse processo de cicatrização da mucosa, eles ajudam a estimular a síntese proteica muscular. Olha só, esses aminoácidos ajudam a estimular a síntese proteica muscular, ou seja, você ganha mais músculos. E você, assim, vai saindo aos poucos da sarcopenia, tá bom? Então, o whey protein, ele tem essa premissa, tá? Ele também é um produto de fácil digestão e absorção. Não é muito difícil você digerir nem absorver o whey protein. Ele é muito fluido, né? As proteínas deles, esses aminoácidos. E olha só, uma dose padrão de whey, ou seja, dose padrão vem mais ou menos ali uns 30 gramas, normalmente essa dose que a gente usa. Ela vem ali, ó, de 30 gramas a cada 30 gramas do produto. Você tem ali entre 20 a 25 gramas de proteína, o que é uma boa. É muito bom. Imagina, você tomar lá uma dosinha de 30 gramas, você está consumindo isso aqui de uma proteína completa, de alta qualidade, que vai estimular a síntese proteica, a cicatrização e tudo isso. Cara, isso aqui é muito benéfico, né, para o paciente com doença inflamatória intestinal. Tá bom? Também não quer dizer que todo mundo vai precisar tomar. Isso vai, né, depender de cada paciente. Cada caso é um caso. Não quer dizer que eu estou explicando esse vídeo aqui e agora tu vai sair e tu vai comprar por conta própria qualquer whey protein. Não, tem paciente que vai precisar, mas emergencialmente. Tem uns que às vezes não toleram bem. Então, no final, cara, a regra da doença inflamatória é sempre essa: individualidade. Independentemente se um produto comprovadamente faz bem ou não, para alguém vai não dar muito certo. Infelizmente, essa é a realidade da doença inflamatória intestinal. Mas voltando, olha só como é interessante, pessoal. Para você conseguir essa mesma dose de 20 a 25 gramas de proteína de alta qualidade, você tem que consumir 100 gramas de filé de frango ou bife. Ou você precisa consumir aqui 3 a 4 ovos para conseguir essa mesma dose de 20 a 25 gramas de proteína de alta qualidade, enquanto no whey 30 gramas você consegue, entendeu?
Então, era isso que eu queria explicar inicialmente, por que o whey pode ser útil. Vixe, isso aqui ficou todo fora, olha. Só um momentinho aqui que eu vou jogar aqui dentro. Agora, análise de artigo científico. Eu quis trazer aqui para vocês um trabalho. Eu sempre gosto de trazer trabalho para corroborar aquilo que eu falo, tá? A internet aqui tá cheia de vídeos de coisas aleatórias, muito que a gente chama, né, de empíricas, muito sem resultados concretos, só no boca a boca ali. Eu gosto de comprovar as coisas que eu tenho para falar aqui, tá bem? Então, olha só esse artigo aqui, pessoal. Vou ler aqui, primeiramente, ó, esse artigo foi feito na China. Eu acho que é na China isso aqui. Por esse cara aqui, ó. Jiao Shizao, tá bom? Em inglês é Effects of Nutrition Supplementing Resistance Training for Sarcopenia in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Em português, traduzindo seria efeitos da suplementação nutricional, whey protein, e um treino de resistência, musculação, em pacientes com sarcopenia, que é essa perda de musculatura que eu estou explicando para vocês, com doenças inflamatórias intestinais. Então, basicamente, o que é que esse cara aqui, esse Jiao Shizao aqui, é que ele quis descobrir, né, com esse trabalho aqui, objetivo. Ele quis entender se a suplementação de proteína, aí aqui, né, whey protein, mais musculação, eles melhorariam essa sarcopenia em pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Então, como é que foi, pessoal? Mais ou menos aqui a dinâmica, né, desse estudo, para você entender, para você ver como é muito parecido com a realidade da nossa vida prática mesmo. Porque também não adianta pegar muitos estudos, assim, estudo em rato, estudos que fogem de uma rotina, né? Porque não tem aplicação prática, você concorda? Mas como é que foi? Eles pegaram cerca de 28 pacientes com DIs sarcopênicos, ou seja, pacientes com DIs bem desnutridos, com uma baixa quantidade de musculatura, né, com essa sarcopenia, e eles foram divididos em dois grupos, tá? Essas 28 pessoas. Vamos chamar grupo 1. Vou tentar botar aqui. Grupo 1. Esse grupo 1 a gente vai chamar ele de RT, tá bem aqui embaixo, ó. E aí você vai entender esse gráfico aqui, ó. RT mais HP, ó. RT mais HP. O que é que isso quer dizer? Em inglês seria treino de resistência mais whey protein. W de whey e P de protein. Então essas pessoas suplementaram 10 gramas de whey protein por dia. Faziam musculação, tomava 10 gramas de whey protein por dia. Perceba que é uma dose bem abaixo da dose padrão, né? De 30 gramas. Perceba. É uma dose bem baixa, né? Pelo menos aí 3 vezes inferior, né? De 10 era para ser 30, só deram 10. E o outro grupo era o RT mais PLA, que é o placebo. O que é que eles deram aqui? Essas mesmas pessoas fizeram a musculação e ao invés de dar 10 gramas de whey protein, deram 10 gramas de farinha de arroz, né? Sem essas pessoas saberem, óbvio, né? Ou seja, não estavam dando proteína, não estavam dando whey protein. Estava dando outra coisa. Porque é exatamente para testar e para comparar, né? É assim que funciona a ciência, né? Artigo científico. Tá bom? Começou a chover aqui, eu acho. Certo? Então vamos lá. Esse RT aqui, eles treinam, como é que era na vida prática? Eles faziam 3 vezes por semana musculação. Eu gosto muito de indicar musculação para os meus pacientes com doença inflamatória intestinal. É óbvio que nem todos podem, alguns têm limitações físicas mesmo, estão tão fadigados que nem valeria a pena. Mas, cara, chega um momento na vida que se você tá sentindo que dá para ir, eu encorajo você a fazer musculação, porque musculação ela vai melhorar muito essa tua questão de sarcopenia, que você ganhe músculo, recupere peso, melhore a fadiga, por mais contrassenso que seja. Tá bom? A gente acha, eu tô muito fadigado e se eu fizer musculação, eu vou piorar essa fadiga. Na verdade, não é. É o contrário.
tá bom? Você no início vai dar uma sofridinha, mas a partir do momento que você está fazendo musculação, é como se as tuas células elas fossem crescendo mais, e por crescer mais, essas que a gente chama de mitocôndrias, elas vão crescendo, 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 e você vai, na verdade, melhorando a sua eficiência em produzir energia, e consequentemente a tua fadiga muscular ela vai melhorando, tá? Então eles faziam 3 vezes por semana musculação, e esse estudo durou 8 semanas, tá bom? Então foram 8 semanas treinando 3 vezes por semana, fazendo a dieta, fazendo a musculação e tomando 10 gramas de whey protein, tá bom? Então perceba que é algo que dá para fazer na prática. Você tomar sua medicação, fazer a sua dieta anti-inflamatória calculada para você, por isso que você tem que procurar um nutricionista, tá bom? Aí você tomar essas 10 gramas de whey protein, enfim. Então vamos aqui para o resultado do estudo. Ó. Vou dar um zoom aqui. Tá vendo aqui essa tabela? Isso aqui foi o resultado do que aconteceu. Olha só, o grupo A é o grupo RT mais whey protein. E o grupo B foi o grupo RT, que é, lembrando que RT é a musculação em inglês, mais o placebo. Aí a gente tem aqui, ó, essas colunas, ó, a coluna escura é o início do estudo, né? Ou seja, eles não tinham ainda começado esse tratamento. Essa cinza mais clarinha é 4 semanas depois do tratamento. E essa oitava aqui é 8 semanas depois do tratamento. O mais interessante é a gente comparar o quê? A baseline, que é essa coluna preta, que é antes do tratamento, com a última semana. Perceba ó, que o grupo A, que é esse grupo aqui, whey protein mais musculação, ó, tava aqui, ó, tá vendo, ó, nesse nível, a barrinha preta, próximo de 6. E aqui, já 8 semanas depois, ó, já subiu bem mais do que o nível de 6, mostrando o quê? E essas pessoas ganharam massa muscular, tá bom? Essa siglazinha aqui, ó, a SM/W2 é um parâmetro de avaliação de musculatura. Ou seja, essas pessoas fizeram musculação, tomaram whey protein e ganharam músculos. Agora vamos para o grupo B, que é as pessoas que eram do grupo, né, não tomaram whey protein junto com a musculação, só musculação e farinha de arroz. A barrinha tá já um pouquinho abaixo aqui do 6, né? Eles começaram assim, ó, e só subiu um pouco aqui, tá vendo, ó? Pra dar mais um, dá? Dá. Agora só não sei se eu vou conseguir mexer aqui dentro, né? Eu acho que dá aqui, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Começou aqui a barrinha escura e, ó, quase que nivelado. Ou seja, elas até ganharam um pouquinho de massa muscular, ganharam, mas foi bem menor do que esse grupo aqui, A, que é musculação e whey protein. E perceba que entre os dois, tá vendo esse asterisco aqui? Esse asterisco quer dizer que houve uma diferença bem significativa entre os dois resultados. Comprovando que parece que o whey protein realmente ajuda um paciente com doença inflamatória intestinal a ganhar mais massa magra, consequentemente sair dessa sarcopenia e também melhorar nesse aspecto de cicatrização da mucosa, que não foi medida aqui, é óbvio, mas a gente entende que indiretamente também isso possa ajudar, tá bom? Então, só para você entender que o whey pode ser útil nas DIs para reverter essa sarcopenia e fazer você recuperar seus músculos, o que é muito importante, tá bom? Então, basicamente, essa é a análise do artigo. Beleza, você entendeu esse problema da sarcopenia, você entendeu que o whey protein pode ajudar nesse processo, agora vamos quais tipos de wheys podem ser mais adequados para mim que tenho doença inflamatória intestinal. Vamos falar aqui de 3, que são os principais, e um quarto que seria não um whey, mas um outro tipo de proteína. Então a gente tem o primeiro que é o WPC, que é o Whey Protein concentrado. Com certeza você já deve ter ouvido falar nisso aqui. O Whey Protein concentrado, ele é um excelente produto. Ele vem com a concentração de 70% a 80%. 70%.
80% de proteína. Ele é ótimo, que é ótimo, né? Ele tem uma boa concentração. Qual o restante disso aí? Se 70%, 80% é proteína, o que é o restante? A gente tem a gordura do leite, a gente tem a parte de presença de lactose, isso aqui já é interessante. E é esse ponto aqui que eu queria tocar com vocês. Como ele tem presença de lactose, lembra que a gente já conversou algumas outras vezes aqui em alguns outros vídeos que não é que a lactose inflama o intestino, mas o intestino já inflamado, ele não consegue digerir e tolerar muito bem a lactose. Porque o intestino inflamado, lembra daquela história dos receptores? Pois é, então o intestino inflamado, ele diminui a produção de uma outra coisa que não é um receptor, mas é a mesma ideia, que é uma enzima chamada de lactase. E essa lactase diminuída, você não vai digerir muito bem a lactose e isso vai piorar a tua diarreia. Então, na crise, velho, o whey protein concentrado pode não ser a melhor opção. Tá bom? Porque ele ainda tem um teor de lactose, então pode ser que para um grupo de pessoas não dê certo. Para outras dá certo. Eu tenho pacientes que conseguem tolerar muito bem. Porque a lactose aqui também não é tão alta, né? Elas são, digamos, um pouco mais do que traços. Tem uma quantidadezinha razoável, mas para quem é muito sensível, tem uma intolerância à lactose ali associada, cautela, prudência. Esse whey protein é excelente. Na crise pode não ser o ideal. Agora, já na remissão, entre parênteses, se você não tem intolerância à lactose, tá bom? Porque você pode ter intolerância à lactose com DI ou não. Na remissão, ok. Você pode tomar o whey protein concentrado se você não tiver intolerância à lactose, tá de boa, tranquilo. Eu tenho muitos casos assim, toleram muito bem, tá bom? Então, whey protein concentrado, a primeira coisa que eu queria te falar com isso, grava essas duas coisas na cabeça. Crise, cautela, remissão, de boa, se você não tem intolerância à lactose. Certo? Vamos aqui pro outro, que é o... Peraí. É o whey protein isolado. O whey protein isolado, já diferente do concentrado, ele tem uma quantidade de concentração de proteína bem maior, acima de 90% de proteína. Ou seja, é como se fosse uma proteína mais pura, sabe? Mais purificada. O restante, os 10%, ou menos do que isso, que normalmente é bem menos, na verdade, é um pouquinho de gordura, nananã. Aqui a gente tem mais traços ou são zero lactose, ou seja, isso aqui, ó, excelente no sentido da crise, bem tolerado, porque só tem traços e ele é zero lactose. Então, uma proteína de alta qualidade, mais concentrada, tá em crise, whey protein isolado pode ser o melhor para ti. Eu faço isso com alguns pacientes, dá certo. Problema: custo mais caro. Normalmente pode ser mais caro esse produto aqui comparado com o concentrado. Então, né, é complicado, né, pessoal? A gente já sabe que até o preço da comida já tá mais caro. Aí gastar com mais suplementação pode ser que deixe mais caro mesmo. A palavra é essa, né? Você tem muitos gastos com alimentação, tá bom? Então, esse para mim é o único ponto negativo dessa história, tá? O terceiro whey protein é whey protein H, né, que é o WPH, é o hidrolisado. Esse whey protein hidrolisado, ele tem uma concentração ali de 80, 90% de proteína, certo? Então é uma excelente concentração. Por incrível que pareça, o outro, o isolado, tem mais proteína concentrada, né, que seria o mais de 90%. Aqui já é 80, 90%. O que significa whey protein hidrolisado? Hidrolisado quer dizer que essas proteínas estão pré-digeridas. Ou seja, é como se você já fosse consumir uma proteína mais fácil de absorver. Porque já fizeram um trabalho de digerir que teu intestino faria, teu estômago e teu intestino antes. Entendeu?
Então é uma proteína mais rápida de absorver, mais fácil. Ela também tem traços, o zero lactose, o que seria um excelente para a crise, né? Então, ó, na crise também ok. Tá? Então, dos dois aqui, ou perdão, dos três, o whey protein concentrado, o whey protein isolado e o whey protein hidrolisado, na crise, eu vou deixar um destaque aqui, ó, barra destaque. Opa. Barra destaque. Frase de destaque. Na crise, os melhores. Fala melhores, porque se eu falar melhores, tu vai entender que o outro é ruim, não é bem isso. Na crise, os mais prudentes, chama assim, seriam whey protein isolado e whey protein hidrolisado, exatamente por conta dessa questão da lactose, mais fácil de digestão, nananana. Certo? Um outro ponto aqui negativo desse whey protein hidrolisado é que ele acaba sendo ainda mais caro que o whey protein isolado, que gera caro. Entendeu? Então é aquela história, velho. Se o isolado você toleraria tão bem quanto ele, eu vou, sei lá, eu vou gastar mais no hidrolisado, entendeu? Então tem essas questões que a gente tem que pesar, tá bom? Então é isso. E ainda uma outra proteína aqui, que seriam as proteínas vegetais, tá? Sei que o tema é whey protein, mas é bom falar isso aqui. Tem pacientes que realmente não conseguem tolerar o whey protein. Eu já vi casos assim. Nem o concentrado, nem o hidrolisado, nem o isolado, enfim, nenhum dos três. Então, às vezes, pode ser interessante ele acabar indo para outra fonte de proteína, que são as vegetais. Que a gente tem a proteína da soja, da ervilha, do arroz, entre aspas. Qual é a única, entre aspas, desvantagem dessas proteínas? Elas podem ser menos digeríveis e é como se ela tivesse... Lembra daquela história do valor biológico da proteína que eu falei lá no início? É como se ela tivesse menor valor biológico, como se fossem mais proteínas mais incompletas. Incompleta é com in ou é com M aqui, hein? Eu acho que é com in, vocês me corrigem aí. Entendeu? Então, uma proteína mais incompleta, nananã. Aí tem essa desvantagem. Outra vantagem, agora a vantagem dela, custa mais barato. É tolerável. Por que ela é tolerável? Porque ela é zero lactose e a gente tem certeza que não vai piorar nenhum sintoma teu durante a crise, tá bom? Então você tem essas opções aqui de proteína, fala com o teu nutricionista, teu médico, enfim, que é o whey protein concentrado, isolado, hidrolisado e as proteínas vegetais, se nenhum der certo. Beleza, aí tu entendi, vamos pro final. Como é que eu uso... a gente vai falar aqui o whey protein, né? Eu falei do proteína vegetal, enfim, como é que eu uso o whey protein, então? No meu dia a dia, sempre pensar em dose padrão de 30 gramas, que é aquela que vem 20 a 25 gramas de proteína de alta qualidade. Como é que eu gosto de usar com meus pacientes? Aqui, velho, vai de cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam de tomar de uma forma, de outra. Mas se eu pensasse assim, 3 formas de tomar, eu pensaria em shakes rápidos. Tipo, você pega essa dose de 30 gramas, bota ali 100 a 200 ml de água ou leite zero lactose, se você tiver em crise, ou leite vegetal aí, de algum vegetal que você tolera, soja, e você bate aqui naquelas shakeiras lá, pode botar uma farinha de arroz junto, ou farinha de aveia, por quê? Porque tem amido, e esse amido aqui ele vai ajudar no controle da diarreia, então é um shakezinho rápido, hiperproteico que você toma rapidinho, é muito fácil de preparar, você toma em qualquer lugar. O outro, você pega, vou chamar com frutas, né? Você pega uma fruta tipo, sei lá, 2 bananas pratas, ou um meio abacate, sei lá, um quarto, um meio, que você conseguir tolerar, mais essa dose de 30 gramas de whey, né?
Então é legal porque tu tá consumindo calorias extras através das frutas, essas frutas ajudam, por exemplo, a banana tem amido também, ajuda no controle da diarreia. O abacate tem gordura boa, então se você consegue tolerar ele bem na crise, é uma gordura extra para que você possa aumentar mais as calorias e ganhar mais, né, recuperar o teu peso, a tua musculatura, tá? E o outro seriam com vitaminas, né, vitaminas de frutas, que é meio que juntar essas duas coisas. Você vai fazer um shake com fruta, né, que eu falei desde o início. Então você vai preparar uma vitamina mesmo, e a vantagem disso aqui também é que essa vitamina é pré-digerida. Por que ela é pré-digerida? Digerida, tá certo. Por que ela é pré-digerida? Porque ela vai pro liquidificador e o liquidificador já vai quebrar as frutas, já vai quebrar os elementos. Vai ser mais fácil pro teu estômago digerir ainda mais e mais fácil ainda pro teu intestino, né, absorver esses nutrientes. Então essa vitamina pré-digerida você vai pegar a banana, o abacate, maçã, não sei, alguma fruta que tu gosta, você vai botar as 30 gramas de whey, essa dose padrão. Você vai botar água ou um desses dois leites que eu falei para vocês. Leite zero. Aí bota também a farinha de arroz. Enfim, entendeu aí? Então são alguns jeitos simples de você na prática usar o whey protein para te ajudar nesse processo de sarcopenia, tá bom? Espero que tenha ficado claro e te ajudado. Falando ainda em ajudar, pessoal, eu tenho uma consultoria nutricional. Durante 30 dias, eu acompanho os pacientes com problemas intestinais. Muitos dos meus pacientes têm doenças inflamatórias intestinais. E essa consultoria é um primeiro passo para que você possa começar uma dieta anti-inflamatória, modular a tua microbiota intestinal, criar um microambiente intestinal mais anti-inflamatório para te recuperar exatamente do problema intestinal que você tem. Se você tem interesse, fala comigo. Vou deixar aqui o link abaixo da consultoria. Vou deixar também o link do artigo aqui abaixo para que você possa acessar e ler na íntegra, tá? Se tiver uma dúvida, deixa aí também nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E agora eu vou buscar meu filho na creche. Não, já vou buscar ele na creche. E a gente se vê na próxima, certo? Um abraço, fica em paz, fiquem com Deus.